Benedito não sabia que o bandido que tentará assaltar a Igreja Batista Central na madrugada de domingo havia tido um sonho com Jesus Cristo na mesma noite e decidiria se entregar na delegacia na manhã seguinte, confessando não apenas a tentativa de roubo, mas 15 outros crimes que a polícia nunca havia conseguido solucionar. Quando finalmente compreendeu que estava testemunhando algo que desafiava completamente sua experiência de 30 anos como delegado, já havia presenciado a primeira de uma série de coincidências impossíveis que transformariam não apenas sua fé, mas toda a sua abordagem sobre justiça e segurança pública. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre o sistema policial de Rio Branco e revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como a verdadeira transformação social pode começar nos lugares mais inesperados. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao momento em que Benedito Araújo, de 52 anos, estava sentado em sua mesa na Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, em Rio Branco, Acre, observando pela janela a chuva torrencial que caía sobre a cidade amazônica. Era uma segunda-feira cinzenta de março de 2023, e ele acabará de receber mais um relatório desanimador sobre o aumento da criminalidade na região. Nos últimos 6 meses, os índices de violência haviam crescido 40%, e sua equipe estava sobrecarregada e desmoralizada. Benedito era um homem forjado pela dureza da vida policial na fronteira amazônica. Nascido em uma família humilde de seringueiros, ele havia conseguido estudar e ingressar na Polícia Civil aos 22 anos, movido pelo sonho de fazer a diferença em uma região marcada pela pobreza e pela violência. Durante 3 décadas de carreira, havia visto de tudo: tráfico de drogas internacional, conflitos agrários sangrentos, corrupção em todos os níveis, e uma criminalidade que parecia crescer mais rápido que a capacidade do Estado de combatê-la. A região de Rio Branco enfrentava problemas únicos que tornavam o trabalho policial especialmente desafiador. A proximidade com Peru e Bolívia transformava a cidade em corredor natural para o tráfico internacional de cocaína. A vastidão da floresta amazônica oferecia esconderijos perfeitos para criminosos. A pobreza extrema de grandes parcelas da população criava um exército de jovens dispostos a se envolver com o crime organizado. Benedito sentia-se como um soldado lutando uma guerra impossível de vencer. Nos últimos anos, ele havia se tornado cada vez mais cético e amargurado. Havia visto colegas corruptos serem promovidos enquanto policiais honestos eram perseguidos. Presenciara criminosos perigosos sendo soltos por tecnicalidades jurídicas, apenas para cometerem crimes ainda mais graves. Testemunhara famílias inteiras sendo destruídas pela violência, sem que o sistema de justiça conseguisse oferecer proteção adequada ou punição efetiva. A situação pessoal de Benedito também contribuía para seu desânimo crescente. Seu casamento de 25 anos estava passando por uma crise profunda, em parte devido ao estresse e às longas horas de trabalho que a profissão exigia. Seus 2 filhos haviam se mudado para São Paulo em busca de melhores oportunidades, deixando-o com a sensação de que havia sacrificado a família pela carreira sem conseguir resultados significativos em nenhuma das 2 áreas. Religiosamente, Benedito se considerava católico nominal, daqueles que acreditam em Deus mas raramente frequentam igreja ou praticam a fé de forma ativa. Sua esposa, Marlene, era mais religiosa e frequentemente o convidava para acompanhá-la aos cultos da Igreja Batista que começara a frequentar nos últimos anos. Benedito sempre arranjava desculpas para não ir, alegando cansaço, trabalho acumulado, ou simplesmente falta de interesse por essas coisas de igreja. Na manhã daquela segunda-feira chuvosa, Benedito estava revisando casos em aberto quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, o sargento Wilson, responsável pelo plantão noturno, relatava algo inusitado. Delegado, tem um cara aqui que quer se entregar. Diz que tentou assaltar a Igreja Batista Central ontem de madrugada, mas desistiu e agora quer confessar isso e mais um monte de coisa.
O senhor precisa vir ver isso. Benedito suspirou, pensando que se tratava de mais um maluco ou drogado querendo chamar a atenção. Em 3 décadas de carreira, já havia visto dezenas de pessoas se apresentando espontaneamente na delegacia por motivos os mais diversos, desde surtos psicóticos até tentativas de escapar de dívidas com agiotas fingindo estar presos. Anota o depoimento dele e vê se bate com alguma coisa que temos aqui, respondeu, sem muito interesse. Não, delegado, o senhor precisa vir. Esse cara está confessando crimes que a gente vem investigando há meses sem conseguir resolver. E ele está falando detalhes que só quem cometeu mesmo poderia saber. Além disso, ele está falando umas coisas estranhas sobre Jesus e sonhos. Acho que é melhor o senhor conversar com ele pessoalmente. A insistência do sargento despertou a curiosidade de Benedito. Quando chegou à delegacia, encontrou um homem de aproximadamente 30 anos, magro, com tatuagens nos braços e um olhar que misturava medo e determinação. O homem se identificou como Carlos Silva, conhecido nas ruas como o Facão, e começou a contar uma história que deixaria Benedito sem palavras. Mas o delegado ainda não estava preparado para descobrir que aquele encontro seria apenas o primeiro de uma série de eventos que o forçariam a repensar tudo o que acreditava sobre crime, justiça e a possibilidade de transformação genuína em pessoas que a sociedade havia considerado irrecuperáveis. Benedito Araújo havia crescido nos seringais do interior do Acre, filho de José Araújo, um homem simples que trabalhava extraindo látex durante os meses secos e caçando durante o inverno para sustentar a família de 6 filhos. A infância de Benedito foi marcada pela dureza da vida na floresta, mas também pelo senso de justiça rígido que o pai demonstrava no trato com vizinhos e parceiros. Um homem vale pela palavra que dá e pela honestidade que demonstra, José sempre dizia, ensinamento que moldaria profundamente a personalidade do filho mais velho. A mudança para Rio Branco aconteceu quando Benedito completou 15 anos. A família inteira se deslocou para a capital em busca de melhores oportunidades, como milhares de seringueiros fizeram durante a crise da borracha nos anos 1980. José conseguiu trabalho como vigia noturno, Benedito estudava durante o dia e trabalhava como ajudante em uma oficina mecânica nas horas vagas. Era um jovem sério, determinado, que via na educação a única forma de escapar da pobreza que marcará sua infância. O sonho de se tornar policial surgiu durante o ensino médio, quando Benedito testemunhou um assalto à mão armada na feira onde sua mãe vendia produtos caseiros. 2 bandidos levaram todo o dinheiro que ela havia ganhado durante a semana, empurraram-na no chão, e fugiram sem que ninguém pudesse fazer nada. A sensação de impotência e injustiça que Benedito sentiu naquele dia plantou uma semente que cresceria até se tornar vocação profissional. Aos 22 anos, depois de 2 anos se preparando intensivamente para o concurso, Benedito ingressou na Polícia Civil do Acre como investigador. Eram os anos 1990, período de grandes transformações na região amazônica, com o aumento do tráfico internacional de drogas e a intensificação de conflitos agrários. Benedito se destacou rapidamente pela dedicação, honestidade e capacidade de resolver casos complexos através de investigação meticulosa e pacienciosa. Seus primeiros anos na polícia foram os mais gratificantes da carreira. Benedito sentia que realmente estava fazendo diferença, prendendo criminosos, protegendo pessoas inocentes, e contribuindo para tornar Rio Branco um lugar mais seguro. Casou-se com Marlene aos 26 anos, uma professora primária que compartilhava seus valores de honestidade e trabalho duro. Tiveram 2 filhos, Bruno, nascido em 1998, e Carolina, nascido em 2001. Os problemas começaram a aparecer conforme Benedito galgava posições na hierarquia policial e ganhava mais responsabilidade. Como investigador experiente,
Ele passou a ter acesso a informações sobre corrupção em vários níveis do sistema de segurança pública. Descobriu que alguns colegas recebiam propina de traficantes, que evidências importantes desapareciam de forma conveniente, e que investigações eram sabotadas por interesses políticos e econômicos. A primeira grande desilusão veio quando Benedito passou meses investigando uma rede de tráfico internacional, reuniu evidências sólidas, prendeu vários envolvidos, apenas para ver o principal suspeito ser solto por falta de provas, após evidências cruciais sumirem misteriosamente do arquivo da delegacia. Ele sabia que alguém dentro da própria polícia estava protegendo o criminoso, mas não conseguia provar nem sabia em quem confiar. Durante os anos 2000, Benedito testemunhou a escalada da violência em Rio Branco de forma que parecia impossível de controlar. O tráfico de drogas se sofisticou, as armas se tornaram mais potentes, os criminosos mais jovens e mais violentos. Paralelamente, os recursos policiais continuavam escassos, os salários baixos, e o apoio da população diminuía conforme crescia a desconfiança no sistema de segurança pública. A promoção a delegado, em 2010, trouxe mais responsabilidades, mas também mais frustrações. Benedito agora via o sistema por uma perspectiva mais ampla e compreendia que os problemas iam muito além da falta de recursos ou da corrupção individual. Havia questões estruturais profundas, pobreza extrema que empurrava jovens para o crime, sistema judiciário lento e ineficiente, falta de programas de ressocialização, ausência de oportunidades legítimas de ascensão social para a população mais vulnerável. Nos últimos 5 anos, Benedito havia se tornado progressivamente mais cínico sobre a possibilidade de mudanças reais. Ele cumpria suas obrigações profissionais com competência, mas havia perdido a paixão e o otimismo dos primeiros anos de carreira. Via-se como alguém que administrava o caos em vez de resolver problemas, que prendia criminosos que seriam substituídos por outros em questão de semanas, que investigava crimes sabendo que muitos culpados nunca seriam punidos adequadamente. A crise conjugal com Marlene se intensificara nos últimos 2 anos. Ela reclamava que Benedito estava sempre irritado, pessimista e emocionalmente distante. As conversas em casa giravam sempre em torno dos problemas do trabalho, das frustrações profissionais, da sensação de que nada que ele fazia realmente importava. Marlene tentava convencê-lo a acompanhá-la na igreja, argumentando que a fé poderia trazer paz e perspectiva renovada, mas Benedito rejeitava essas sugestões com uma mistura de ceticismo e amargura. Deus pode até existir, ele dizia para Marlene durante discussões sobre religião, mas se existe, não está muito preocupado com o que acontece aqui embaixo. Porque se estivesse, não deixaria tanta maldade passar impune, tanta gente boa sofrer, tanto bandido prosperar. Essa visão desencantada do mundo havia se cristalizado após décadas vendo injustiças sem punição e sofrimento sem explicação. Os filhos de Benedito haviam crescido ouvindo o pai falar sobre as dificuldades da profissão policial e sobre como o sistema estava quebrado. Quando chegou a hora de escolher carreiras, ambos optaram por caminhos que os levariam para longe do Acre. Bruno se formou em engenharia e conseguiu emprego em São Paulo. Carolina estudou administração e também se mudou para o Sudeste. Benedito sentia orgulho do sucesso dos filhos, mas também uma tristeza profunda por eles terem concluído que não havia futuro promissor na terra onde nasceram. Na véspera daquela segunda-feira chuvosa de março, Benedito havia passado o domingo em casa, evitando como sempre o convite de Marlene para ir à igreja. Passou o dia assistindo televisão e lendo relatórios de trabalho, imerso no tipo de melancolia que se tornará sua companhia constante nos fins de semana. Quando foi dormir, sua última oração foi pragmática e amargurada: se você existe mesmo, Deus, seria bom se mandasse algum sinal de que vale a pena continuar nessa luta. Mas Benedito permanecia ali,
envolto em suas frustrações e descrença, sem saber que sua oração seria respondida de uma forma que desafiaria todas suas convicções sobre fé, justiça e a possibilidade de transformação genuína no coração humano. Carlos Silva, conhecido nas ruas como Facão, estava sentado na cadeira em frente à mesa de Benedito, as mãos tremendo ligeiramente enquanto falava. Tinha tatuagens que contavam a história de uma vida no crime, símbolos de facções, números que representavam anos de prisão, e uma cruz no pescoço que parecia recente comparada às outras marcas. Delegado, o senhor vai achar que eu tô maluco, mas preciso contar pro senhor o que aconteceu ontem de madrugada. Eu ia assaltar a Igreja Batista Central, já estava com tudo planejado, mas aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Benedito se acomodou melhor na cadeira, preparando-se mentalmente para mais uma história fantasiosa de criminoso tentando ganhar simpatia ou reduzir pena. Em 3 décadas de carreira, havia ouvido todas as desculpas possíveis: problemas de família, vício em drogas, influência de más companhias, necessidade extrema. Raramente alguém simplesmente assumia a responsabilidade pelos próprios atos sem tentar encontrar justificativas atenuantes. Eu cheguei na igreja por volta das 2 da manhã, Carlos continuou, evitando o olhar cético de Benedito. Tinha estudado a rotina do lugar por semanas. Sabia que não tinha segurança, que o sistema de alarme era simples, que sempre deixavam algumas ofertas guardadas no cofre pequeno do escritório pastoral. Era para ser fácil, rápido, sem violência. Só pegar o dinheiro e vazar. Até aqui, nada surpreendeu Benedito, que havia visto dezenas de casos similares de furto a igrejas na região. Mas quando eu forcei a fechadura da porta lateral e entrei, cara, foi como se o mundo inteiro mudasse ao meu redor. A voz de Carlos ganhou uma qualidade diferente, misturando reverência com confusão. Tinha uma luz estranha vindo não sei de onde, e um silêncio que era diferente de qualquer silêncio que já senti. Era como se o ar fosse mais pesado, mais santo, sei lá como explicar. Benedito revirou os olhos discretamente, pensando que estava lidando com mais um caso de surto psicótico induzido por drogas. Eu tentei seguir com o plano, fui em direção ao escritório pastoral, mas a cada passo que dava, sentia um peso maior no peito. Não era medo de ser pego, delegado. Era outra coisa. Era como se alguém estivesse olhando para mim, julgando cada movimento que eu fazia. Carlos pausou, passando as mãos trêmulas pelos cabelos desgrenhados. Aí eu parei na frente de uma imagem de Jesus pendurada na parede, e juro pro Senhor, os olhos da imagem me olharam de volta. Benedito suspirou internamente, preparando-se para encaminhar Carlos para avaliação psiquiátrica, quando o criminoso continuou com detalhes que despertaram sua atenção profissional. Mas o negócio mesmo estranho aconteceu quando eu voltei para casa e tentei dormir. Tive um sonho. Mas não era sonho comum não, delegado. Era como se eu estivesse acordado, conversando com Jesus Cristo em pessoa. A descrição física que Carlos fez do Jesus do sonho era remarcável e detalhada e consistente com a iconografia cristã tradicional. Ele não estava bravo comigo, sabe? Era estranho. Eu esperava que fosse me condenar, me xingar, me mandar pro inferno. Mas ele só ficou me olhando com uma tristeza nos olhos que me partiu o coração. E aí ele falou: Carlos, você não precisa mais viver assim. Eu tenho um plano melhor para sua vida, mas você precisa confiar em mim e fazer as coisas do jeito certo. A emoção genuína na voz de Carlos começou a intrigar Benedito, que reconhecia sinais de mentira após décadas interrogando suspeitos. Se você está sendo tocado por esta história sobre transformação, fé e segundas chances que mudam vidas completamente, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor.
Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos reais que mostram como encontros com o divino podem revolucionar não apenas pessoas, mas comunidades inteiras. Voltemos agora para descobrir o que mais Carlos revelou naquele depoimento extraordinário. Quando acordei, delegado, era como se eu fosse uma pessoa diferente. Pela primeira vez na vida, senti vergonha de verdade do que tinha feito, do que tinha planejado fazer. E senti uma vontade enorme de consertar as coisas, de parar de prejudicar pessoas inocentes. Carlos então começou a confessar uma série de crimes que deixaram Benedito genuinamente surpreso: 3 assaltos a farmácias nos últimos 2 meses, 2 furtos de carros, participação em um esquema de venda de drogas, e inclusive informações sobre um homicídio que a polícia investigava há 6 meses sem pistas concretas. Cada confissão vinha acompanhada de detalhes que só alguém realmente envolvido poderia conhecer: horários exatos, descrições precisas dos locais, nomes de cúmplices, localização de evidências escondidas. Benedito pegou-se anotando furiosamente, percebendo que aquele depoimento poderia resolver casos que consumiam recursos da delegacia há meses. Por que você está me contando tudo isso, Carlos? Sabe que vai piorar muito sua situação judicial. Por que não consigo mais viver mentindo, delegado? Depois daquele sonho, é como se Jesus tivesse acendido uma luz dentro do meu peito que não me deixa mais em paz quando faço coisa errada. E ele me disse que para começar vida nova, eu tinha que limpar a bagunça da vida velha. A resposta de Carlos tinha uma sinceridade que Benedito raramente ouvia em depoimentos de criminosos, que geralmente tentavam minimizar sua culpa ou negociar benefícios. Durante as 3 horas seguintes, Carlos forneceu informações que permitiriam à polícia resolver 15 casos diferentes, recuperar objetos roubados avaliados em mais de R$50 mil, e prender outros 4 criminosos envolvidos nos esquemas que ele descreveu. Era o tipo de cooperação que investigadores sonhavam em obter, mas que raramente acontecia de forma tão espontânea e abrangente. Tem mais uma coisa, delegado, Carlos disse quando o depoimento formal estava terminando. No sonho, Jesus me falou que isso que está acontecendo comigo não é só para mim. Disse que ia usar minha história para mostrar para outras pessoas que todo mundo pode mudar, que ninguém está perdido para sempre. E que o Senhor ia ter um papel importante nisso tudo. A última frase atingiu Benedito como um raio, fazendo-se lembrar da oração cética que fizera na noite anterior. Benedito dispensou Carlos, que seria encaminhado para a custódia temporária enquanto as informações fornecidas eram verificadas, mas ficou sozinho em seu escritório processando o que havia acabado de presenciar. Em 30 anos de carreira policial, nunca havia visto transformação tão rápida e aparentemente genuína em um criminoso experiente. Carlos não estava tentando negociar redução de pena, não estava buscando benefícios, não estava mentindo para impressionar ninguém. Aparentemente, havia realmente passado por algum tipo de experiência transformadora profunda. Mais perturbador ainda era o fato de que várias informações fornecidas por Carlos se mostraram exatas quando verificadas pela equipe de investigação. Objetos roubados foram encontrados exatamente onde ele disse que estariam. Cúmplices confirmaram versões dos crimes sem saber que Carlos havia confessado. Evidências que a polícia procurava há meses apareceram nos locais indicados por ele. Era como se alguém tivesse entregado à delegacia um manual completo para resolver casos em aberto. O que Benedito descobriu nos dias seguintes sobre a veracidade das confissões de Carlos, sobre a realidade da transformação que parecia ter ocorrido no criminoso, e principalmente sobre sua própria capacidade de reconhecer quando algo genuinamente sobrenatural está acontecendo diante dos próprios olhos, mudaria não apenas sua abordagem profissional, mas também sua compreensão fundamental sobre fé, justiça e a possibilidade de redenção mesmo nos casos mais desesperadores. Nos dias que se seguiram ao depoimento de Carlos,
Benedito se encontrou numa posição profissional inédita. Todas as informações fornecidas pelo criminoso se mostraram absolutamente precisas. A equipe conseguiu resolver 7 casos em aberto apenas na primeira semana, recuperar mercadorias roubadas avaliadas em mais de R$ 80 mil, e prender 3 cúmplices que confirmaram involuntariamente os detalhes confessados por Carlos. Era como se a delegacia tivesse recebido um presente divino na forma de um informante perfeito. Mais impressionante ainda era o comportamento de Carlos na prisão provisória. Os agentes penitenciários relatavam que ele passava horas lendo uma Bíblia que havia pedido, ajudava outros presos com problemas pessoais, e demonstrava uma serenidade que contrastava drasticamente com o histórico de violência e agressividade que constava em sua ficha criminal. É como se fosse uma pessoa completamente diferente, comentou o sargento responsável pela custódia. Benedito começou a visitar Carlos regularmente para esclarecer detalhes dos casos em andamento, mas essas conversas gradualmente evoluíram para algo mais pessoal. Carlos falava sobre sua transformação com uma sinceridade desconcertante, descrevendo mudanças internas que iam muito além do que Benedito considerava possível em termos de psicologia criminal. Delegado, é como se alguém tivesse trocado meu coração por outro. As coisas que antes me davam prazer agora me causam nojo. E as coisas que antes me pareciam bobagem, como ajudar outras pessoas ou falar a verdade, agora são as únicas que fazem sentido. A situação se tornou ainda mais complexa quando Carlos começou a ter sonhos recorrentes que pareciam conter informações sobre outros crimes na região. Ele relatava detalhes específicos sobre assaltos, tráfico de drogas, e até mesmo casos de violência doméstica que estavam acontecendo na cidade. Inicialmente, Benedito tratou essas informações com ceticismo, mas quando algumas delas se mostraram precisas, ele se viu numa posição impossível de explicar racionalmente. Eu sei que parece loucura, delegado, Carlos disse durante uma das visitas. Mas no sonho, Jesus me mostrou uma casa na Vila Acre onde tem uma mulher sendo espancada pelo marido toda noite. Ele disse que se a polícia não fizer alguma coisa logo, ela vai morrer na próxima semana. A casa é amarela, tem um portão de ferro verde, e mora na Rua das Palmeiras, número 142. Benedito anotou a informação mais por protocolo que por convicção, mas decidiu verificar por precaução. A verificação revelou que realmente havia uma residência amarela com portão verde no endereço indicado, e vizinhos confirmaram que ouviam gritos e barulho de briga frequentemente durante as noites. Uma equipe policial fez uma visita de rotina e encontrou uma mulher com hematomas evidentes e sinais de violência doméstica crônica. O marido foi preso, e a mulher foi encaminhada para abrigo de proteção. Era impossível que Carlos, em prisão provisória, tivesse acesso a essas informações por meios convencionais. Benedito começou a questionar suas próprias convicções sobre realidade, fé e possibilidades de intervenção sobrenatural em assuntos humanos. Durante sua carreira, havia visto coincidências notáveis e intuições investigativas que pareciam ir além da lógica, mas nunca algo tão sistemático e verificável quanto o que estava experimentando com Carlos. Você realmente acredita que está recebendo informações de Jesus através de sonhos? Perguntou durante uma das conversas. Delegado, eu sei como isso soa, Carlos respondeu. 6 meses atrás, se alguém me contasse uma história dessas, eu ia rir na cara da pessoa. Mas agora que tô vivendo isso, não tenho dúvida nenhuma. E sabe o que mais me impressiona? Jesus não tá me usando só para resolver crimes. Ele tá me ensinando sobre perdão, sobre como tratar as pessoas com dignidade, sobre como encontrar paz mesmo numa situação difícil como essa. A transformação de Carlos começou a impactar outros presos na delegacia. Ele passou a mediar conflitos entre detentos, oferecia apoio emocional para quem estava passando por crises pessoais,
e criou uma espécie de grupo de estudos bíblicos informal que atraía tanto criminosos experientes quanto presos primários. Guardas relatavam que o ambiente geral da prisão havia melhorado significativamente desde que Carlos começou essas atividades. "O que me impressiona não é só que ele mudou", observou o sargento Wilson. "É que ele está mudando outras pessoas também. Tem preso aqui que era violento e agressivo, e agora está comportado, respeitoso, até ajudando com a limpeza sem ninguém mandar. É como se a mudança do Carlos fosse contagiosa." Benedito reconheceu que estava testemunhando algo que ia muito além de conversão religiosa individual. A esposa de Benedito, Marlene, notou mudanças no comportamento do marido que ela atribuiu inicialmente ao sucesso profissional recente. Benedito estava menos irritado, mais comunicativo, e demonstrava uma curiosidade sobre questões espirituais que ela não via há anos. "Você está diferente", ela comentou durante um jantar. "Mais esperançoso, talvez." Benedito não sabia como explicar que estava questionando convicções fundamentais sobre fé e realidade. Durante esse período, Benedito começou a receber reconhecimento profissional pelos resultados excepcionais que sua delegacia estava obtendo. O índice de resolução de casos havia aumentado drasticamente, e outros delegados da região pediam conselhos sobre técnicas investigativas. Benedito sabia que o mérito real pertencia às informações fornecidas por Carlos, mas não sabia como explicar a origem dessas informações sem soar completamente maluco. A situação atingiu um ponto crítico quando Carlos relatou um sonho particularmente detalhado sobre um sequestro que estava sendo planejado para a semana seguinte. Ele forneceu informações específicas sobre os sequestradores, a vítima pretendida, o local onde pretendiam manter a pessoa cativa, e até mesmo o valor do resgate que seria exigido. "Delegado, Jesus disse que se a polícia agir preventivamente, pode evitar que uma família inteira seja destruída por essa situação." Benedito se encontrou diante de uma decisão que definiria não apenas sua carreira, mas também sua compreensão sobre fé e realidade. Poderia ignorar as informações e arriscar que um crime grave acontecesse, ou poderia agir baseado em sonhos de um criminoso convertido e arriscar sua credibilidade profissional. Mas o que ele ainda não sabia era que essa decisão o colocaria no caminho de uma transformação pessoal que mudaria não apenas sua vida, mas também sua abordagem sobre justiça, segurança pública e a possibilidade de redenção mesmo nos casos mais desesperadores. A decisão de agir baseado nas informações do sonho de Carlos veio numa manhã de quinta-feira, quando Benedito percebeu que não conseguiria viver consigo mesmo se ignorasse um possível sequestro e algo terrível acontecesse. Durante 3 décadas como policial, ele aprenderá a confiar em sua intuição investigativa, e algo no relato detalhado de Carlos soava verdadeiro demais para ser ignorado. "Vou parecer maluco fazendo isso", murmurou para si mesmo enquanto organizava uma operação preventiva baseada em informações obtidas através de sonhos. As informações fornecidas por Carlos eram extraordinariamente específicas. O sequestro seria executado na sexta-feira pela manhã, quando Roberto Mendes, empresário do setor madeireiro, saísse de casa para levar a filha de 8 anos na escola. Os sequestradores usariam um Fiat Uno azul com placa adulterada, abordariam a vítima na rua Ceará próximo ao semáforo, e levariam tanto o empresário quanto a criança para um sítio abandonado na região do 2º distrito. O resgate exigido seria de R$500 mil. Benedito montou uma operação de vigilância discreta que envolveu 6 policiais civis e apoio da polícia militar. Posicionaram equipes nos locais indicados por Carlos, instalaram vigilância na residência do suposto alvo, e prepararam um plano de interceptação caso os eventos começassem a se desenrolar conforme previsto nos sonhos. Se nada acontecer, Benedito pensou, pelo menos ninguém precisa saber que organizei uma operação baseada em revelações oníricas. Na manhã de sexta-feira,
Às exatamente 7h45 da manhã, um Fiat Uno azul com placas que não batiam com os registros oficiais estacionou próximo ao semáforo da rua Ceará. Benedito sentiu o coração acelerar quando percebeu que os eventos estavam se desenrolando exatamente como Carlos havia descrito. Dois homens desceram do veículo e assumiram posições que claramente indicavam preparação para uma abordagem. Quando Roberto Mendes apareceu dirigindo sua Toyota Hilux prata com a filha no banco do carona, Benedito deu ordem para que suas equipes se posicionassem para interceptação. Os sequestradores se aproximaram do semáforo no momento exato em que o empresário parou no sinal vermelho, confirmando cada detalhe do sonho profético de Carlos. Era como assistir a um filme cujo roteiro ele já conhecia, uma experiência surreal que desafiava tudo o que Benedito considerava possível em termos de realidade. Agora, Benedito comandou pelo rádio quando os criminosos se aproximaram do veículo da vítima. A operação foi executada com precisão cirúrgica. Os dois sequestradores foram detidos antes que conseguissem abordar Roberto Mendes, que nem chegou a perceber que havia sido alvo de um crime. Na busca, foram encontradas 2 armas de fogo, cordas, algemas artesanais, e um papel com informações detalhadas sobre a rotina do empresário e de sua família. A interceptação foi tão preventiva e eficaz que Roberto Mendes inicialmente não acreditou que havia sido alvo de sequestro. Vocês têm certeza de que esses homens pretendiam me sequestrar? Eu nem os conheço, ele disse na delegacia quando foi chamado para reconhecimento. Somente quando os criminosos confessaram o plano durante o interrogatório, fornecendo detalhes que coincidiam exatamente com as informações de Carlos, a realidade da situação se tornou evidente. Os sequestradores detidos eram Marcelo Santos, de 34 anos, com extensa ficha criminal por roubo e extorsão, e seu irmão Júnior Santos, de 28 anos, também com histórico de crimes contra o patrimônio. Durante o interrogatório, eles confirmaram involuntariamente cada detalhe do plano conforme descrito no sonho de Carlos, o local onde pretendiam manter as vítimas, o valor do resgate, até mesmo o roteiro de fuga que haviam planejado usar após receber o pagamento. Como vocês descobriram nosso plano? Marcelo perguntou durante o depoimento, claramente confuso sobre como a polícia havia obtido informações tão precisas sobre uma operação que eles consideravam completamente secreta. Alguém da nossa confiança nos entregou? Por que não contamos isso para mais ninguém? A pergunta expôs a impossibilidade lógica de Carlos ter acesso às informações por meios convencionais. Benedito não conseguia responder honestamente sem soar completamente desacreditado, então optou pela resposta padrão: trabalho investigativo de qualidade e informações confidenciais. Mas internamente, ele estava processando o fato de que havia acabado de impedir um crime grave baseado exclusivamente em revelações que um criminoso convertido alegava ter recebido de Jesus Cristo através de sonhos. A operação bem-sucedida gerou reconhecimento imediato para Benedito e sua equipe. O secretário de Segurança Pública o parabenizou pessoalmente, a imprensa local destacou a eficiência da inteligência policial preventiva, e outros delegados pediram detalhes sobre as técnicas investigativas utilizadas. Benedito recebia elogios sabendo que o verdadeiro mérito pertencia a uma fonte que ele não podia revelar publicamente. Mais importante que o reconhecimento profissional, porém, foi o impacto pessoal da experiência. Pela primeira vez em décadas, Benedito havia testemunhado justiça preventiva genuína, um crime grave havia sido impedido, uma família havia sido protegida sem nem saber que estava em perigo, e criminosos haviam sido detidos antes que pudessem causar sofrimento a pessoas inocentes. Era exatamente o tipo de resultado que ele sempre sonhara alcançar como policial. Quando retornou à delegacia após a operação, Benedito encontrou Carlos orando em sua cela, aparentemente sabendo já do sucesso da interceptação. Jesus me disse que deu tudo certo, Carlos comentou quando Benedito se aproximou.
E que isso é só o começo. Ele tem planos maiores para o senhor, delegado. Planos que vão além de resolver crimes individuais. A profecia deixou Benedito simultaneamente intrigado e apreensivo sobre o que mais poderia estar por vir. O que aconteceu nas semanas seguintes, quando outros criminosos começaram a relatar experiências similares de conversão e transformação após contato com Carlos, testaria não apenas a fé crescente de Benedito, mas também sua capacidade de implementar mudanças no sistema de segurança pública baseadas em princípios que desafiavam completamente os protocolos convencionais de trabalho policial. A notícia da operação preventiva bem-sucedida se espalhou rapidamente através do sistema de segurança pública do Acre, criando um interesse inusitado na nova metodologia investigativa desenvolvida pela delegacia de Benedito. Colegas de outras unidades policiais ligavam constantemente pedindo detalhes sobre como haviam conseguido informações tão precisas sobre um crime ainda não executado. Benedito se encontrava numa posição desconfortável, sendo elogiado por um sucesso que não podia explicar honestamente sem comprometer sua credibilidade profissional. Mais significativo ainda foi o impacto da operação sobre Carlos e os outros detentos na delegacia. A confirmação de que as informações recebidas em sonho haviam levado à prevenção de um crime grave fortaleceu tremendamente a fé de Carlos e validou suas afirmações sobre comunicação divina. Agora eu sei com certeza que Deus está usando minha vida para fazer diferença, ele disse para Benedito durante uma das visitas de rotina. E o melhor é que não sou só eu. Outros presos aqui estão começando a ter experiências parecidas. De fato, 3 outros detentos relataram sonhos ou experiências espirituais significativas nas semanas que se seguiram à operação de sequestro. Um deles, José Maria, envolvido com tráfico de drogas, alegava ter recebido uma visão sobre um carregamento de cocaína que chegaria pelo Rio Acre na próxima semana. Outro, Paulo Roberto, preso por roubo qualificado, dizia ter sonhado com informações sobre um esquema de falsificação de documentos que operava no centro da cidade. Benedito se encontrou diante de um dilema ético e profissional inédito: ignorar essas novas informações e arriscar perder oportunidades valiosas de combate ao crime, ou continuar agindo baseado em revelações místicas e potencialmente comprometer sua reputação se algo desse errado. Estou começando a questionar minha própria sanidade mental, ele confessou para Marlene durante um jantar particularmente tenso em casa. A esposa de Benedito observava as mudanças no marido com uma mistura de alegria e preocupação. Por um lado, ele estava demonstrando uma abertura espiritual que ela não via há décadas, fazendo perguntas sobre fé que antes rejeitava completamente. Por outro lado, ele parecia estar carregando um peso emocional que ela não conseguia compreender totalmente. Você pode me contar o que realmente está acontecendo no seu trabalho? Ela perguntou diretamente. Porque sei que não é só sucesso profissional que está te mudando assim. A pressão aumentou quando o secretário de Segurança Pública agendou uma reunião para discutir a possibilidade de implementar a metodologia preventiva de Benedito em outras delegacias do Estado. Precisamos sistematizar e replicar o que vocês estão fazendo lá, ele disse durante a reunião. Os resultados de vocês estão muito acima da média estadual. Que tipo de treinamento seria necessário para capacitar outros delegados nessa abordagem? Benedito improvisou uma resposta sobre intensificação de trabalho de inteligência e desenvolvimento de rede de informantes confiáveis, sabendo que estava sendo tecnicamente desonesto, mas não vendo alternativa viável. Como poderia explicar que seus sucessos recentes dependiam de revelações divinas recebidas por criminosos convertidos? A situação o colocava numa posição insustentável entre honestidade pessoal e credibilidade profissional. Paralelamente, a transformação pessoal de Carlos continuava impressionando tanto guardas quanto outros presos. Ele havia se tornado uma figura de liderança informal na delegacia, mediando conflitos, oferecendo apoio emocional,
e conduzindo estudos bíblicos que atraíam até mesmo detentos que antes se declaravam ateus ou agnósticos. É impressionante ver como uma pessoa pode mudar completamente, comentou o sargento Wilson. E mais impressionante ainda é ver como essa mudança afeta outras pessoas ao redor. A situação chegou a um ponto crítico quando Carlos relatou um sonho particularmente perturbador sobre corrupção dentro da própria polícia. Segundo sua visão, um grupo de policiais estava recebendo propina de traficantes em troca de informações sobre operações planejadas, comprometendo a segurança de agentes honestos e permitindo que criminosos escapassem da justiça. As informações eram específicas demais para serem ignoradas, mas sensíveis demais para serem investigadas sem cuidado extremo. Delegado, eu sei que isso é complicado, Carlos disse durante uma conversa particular. Mas no sonho, Jesus deixou claro que essa corrupção precisa ser exposta para que o trabalho de vocês tenha resultado real. Ele me mostrou nomes, datas, valores, lugares onde os pagamentos são feitos. Se o Senhor não agir, pessoas inocentes vão ser prejudicadas. A seriedade na voz de Carlos e a precisão de suas informações anteriores faziam Benedito levar a denúncia muito a sério. A investigação interna que Benedito iniciou discretamente confirmou suspeitas que ele nutria há anos sobre certos colegas. 3 policiais civis e 2 militares estavam realmente envolvidos em esquema de corrupção que comprometera pelo menos uma dúzia de operações nos últimos 6 meses. A descoberta foi simultaneamente validadora das informações de Carlos e profundamente perturbadora sobre o estado do sistema de segurança pública. Histórias como esta, onde fé e justiça se entrelaçam de formas extraordinárias, mostram como transformações pessoais genuínas podem gerar impactos que vão muito além do indivíduo. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos sobre como encontros com o divino podem revolucionar não apenas vidas, mas sistemas inteiros que pareciam impossíveis de mudar. Benedito se encontrou numa encruzilhada que definiria não apenas sua carreira, mas também sua integridade pessoal e profissional. Expor a corrupção significaria agir baseado em informações obtidas através de e-mails que ele não podia revelar publicamente. Ignorar a situação significaria ser cúmplice de práticas que comprometiam a eficácia e a credibilidade de todo o sistema de segurança pública. Senhor, se realmente é o Senhor falando através dessas pessoas, ele orou pela primeira vez em décadas, me dê sabedoria para saber como proceder. A oração marcou um ponto de virada fundamental na vida espiritual de Benedito. Pela primeira vez desde a adolescência, ele estava considerando seriamente a possibilidade de que Deus pudesse estar ativamente envolvido em assuntos humanos, usando pessoas improváveis para promover justiça e transformação social. A perspectiva era simultaneamente inspiradora e aterrorizante, abrindo possibilidades que ele nunca havia considerado sobre seu papel como agente da lei. O que aconteceu quando Benedito decidiu confiar completamente nas informações de origem divina e tomar medidas corajosas contra a corrupção sistêmica mudaria não apenas sua delegacia, mas também sua compreensão fundamental sobre a relação entre fé, justiça e transformação social genuína. A decisão de expor a corrupção policial baseado nas informações de Carlos exigiu de Benedito uma estratégia cuidadosa que protegesse tanto a integridade da investigação quanto a confidencialidade de sua fonte não convencional. Durante 2 semanas, ele conduziu uma operação interna sigilosa, coletando evidências físicas que confirmassem as revelações obtidas através dos sonhos. Gravações de conversas, documentos financeiros suspeitos, e registros de comunicação entre os policiais corruptos e traficantes conhecidos gradualmente construíram um caso sólido que podia ser sustentado independentemente da origem mística das informações iniciais. Quando finalmente apresentou as evidências à Corregedoria da Polícia, Benedito testemunhou a prisão de 5 policiais envolvidos no esquema de corrupção, o desmantelamento de uma rede que comprometera dezenas de operações,
e a recuperação de mais de R$ 200 mil em propina documentada. A operação foi saudada como exemplo de integridade policial e dedicação à justiça, consolidando a reputação de Benedito como um dos delegados mais eficazes e confiáveis do Estado. Mais importante que o reconhecimento profissional, porém, foi a transformação pessoal que Benedito experimentou durante esse processo. A confirmação repetida da precisão das informações recebidas através de Carlos havia quebrado completamente seu ceticismo sobre intervenção divina em assuntos humanos. Ele começou a ver seu trabalho policial não apenas como profissão, mas como ministério, uma forma de servir a Deus através da promoção de justiça e proteção de pessoas vulneráveis. A mudança espiritual de Benedito se refletiu imediatamente em sua vida familiar. Ele começou a acompanhar Marlene nos cultos da Igreja Batista, participar de estudos bíblicos e aplicar princípios cristãos em suas decisões pessoais e profissionais. É como se eu tivesse recuperado o marido que conheci há 25 anos, Marlene comentou para amigas da igreja. Só que agora ele tem uma sabedoria e uma paz que não tinha quando jovem. Na delegacia, a transformação de Benedito inspirou mudanças profundas na cultura organizacional. Ele implementou reuniões semanais de reflexão ética, criou programas de apoio emocional e espiritual para policiais, e estabeleceu protocolos que priorizavam prevenção de crimes sobre punição posterior. A filosofia que guiava essas mudanças era simples, mas revolucionária. Nosso trabalho não é apenas prender criminosos, mas transformar pessoas e comunidades. Carlos, que havia sido o catalisador de toda essa transformação, continuou desempenhando o papel central na nova abordagem de Benedito. Após ser julgado e condenado, ele optou por cumprir sua pena colaborando com programas de ressocialização e aconselhamento para outros detentos. Sua história de conversão e as informações precisas que fornecer através de sonhos se tornaram lendárias no sistema prisional, inspirando outros criminosos a buscar transformação genuína. O programa de ressocialização desenvolvido por Benedito com base na experiência com Carlos começou a produzir resultados extraordinários. A taxa de reincidência entre presos que participavam dos estudos bíblicos e grupos de apoio caiu para menos de 15%, comparada com a média regional de 60%. Outros delegados começaram a visitar Rio Branco para estudar os métodos não convencionais que estavam gerando resultados tão impressionantes. O segredo não está em técnicas específicas, Benedito explicava para colegas que buscavam replicar seus sucessos. Está em reconhecer que cada pessoa tem potencial de transformação, independente de seu passado, e que nossa responsabilidade como agentes da lei é criar oportunidades para essa transformação acontecer. Essa filosofia humanística, fundamentada em fé cristã, começou a influenciar políticas de segurança pública em todo o Estado. A metodologia desenvolvida por Benedito incluía elementos que pareciam impossíveis de sistematizar, abertura para informações obtidas através de meios não convencionais, priorização de prevenção baseada em inteligência espiritual, e programas de transformação pessoal que integravam princípios cristãos com técnicas psicológicas modernas. Mesmo assim, delegados que implementaram versões adaptadas dessas práticas relataram melhorias significativas em índices de criminalidade e satisfação profissional. 2 anos após o primeiro encontro com Carlos, Benedito havia sido promovido a delegado regional, posição que lhe permitia implementar sua filosofia de policiamento preventivo e transformador em uma área que incluía 12 municípios do interior do Acre. Sob sua liderança, a região experimentou redução de 40% nos índices de criminalidade violenta e aumento de 60% na taxa de resolução de casos. A transformação mais profunda, porém, aconteceu na vida espiritual de centenas de pessoas tocadas direta ou indiretamente pela história de Carlos e Benedito. Criminosos que haviam perdido esperança de mudança descobriram que transformação genuína era possível.
Policiais desiludidos com corrupção e ineficiência encontraram renovação de propósito e significado em seu trabalho. Famílias que haviam sido vítimas de crimes experimentaram justiça e até mesmo reconciliação com agressores transformados. A igreja frequentada por Benedito e Marlene se tornou centro de um movimento de justiça restaurativa que influenciou práticas judiciárias em todo o estado. Juízes começaram a considerar programas de transformação pessoal como alternativas viáveis ao encarceramento tradicional. Promotores desenvolveram acordos de colaboração que enfatizavam restauração comunitária sobre punição punitiva. Advogados especializaram-se em defender casos onde transformação genuína podia ser demonstrada através de evidências concretas. Carlos, cumprindo sua pena em regime semiaberto devido à colaboração excepcional com a justiça, tornou-se evangelista prisional reconhecido pelo Ministério da Justiça. Seus métodos de aconselhamento e transformação pessoal foram estudados por psicólogos criminais e incorporados em protocolos oficiais de ressocialização. A ironia não escapava a ninguém. Um criminoso que planejava assaltar uma igreja havia se tornado instrumento de transformação social baseada em princípios cristãos. A história de Benedito e Carlos se espalhou através de conferências sobre segurança pública, seminários de justiça restaurativa e encontros de liderança cristã. Não como sensacionalismo religioso, mas como exemplo concreto de como fé genuína pode gerar resultados práticos em áreas tradicionalmente seculares. Universidades começaram a estudar o modelo Acre de policiamento preventivo e transformador. 5 anos depois daquele primeiro depoimento extraordinário, Benedito havia se tornado referência nacional em inovação policial baseada em princípios éticos e espirituais. Recebia convites para palestrar em todo o país, assessorava governadores interessados em implementar reformas no sistema de segurança pública, e mantinha correspondência com policiais de vários estados que buscavam renovar o sentido de suas carreiras. A família de Benedito também foi transformada pelo processo. Bruno e Carolina, seus filhos que haviam deixado o Acre em busca de oportunidades, retornaram para trabalhar no estado natal depois de testemunhar as mudanças positivas que o pai havia ajudado a implementar. Bruno se tornou advogado especializado em justiça restaurativa, enquanto Carolina desenvolveu programas de apoio psicológico para famílias de vítimas de crimes. Marlene descobriu vocação como conselheira cristã, especializando-se em apoio para esposas de policiais e famílias impactadas por violência urbana. O casal que quase se separara devido ao pessimismo profissional de Benedito havia se tornado equipe ministerial reconhecida por sua capacidade de trazer esperança e transformação prática para situações aparentemente impossíveis de resolver. A delegacia regional comandada por Benedito se tornou um modelo de excelência que atraía visitantes internacionais interessados em estudar como princípios cristãos podiam ser aplicados efetivamente em segurança pública sem violar princípios de laicidade estatal. A chave estava em focar nos resultados práticos, redução de criminalidade, aumento de resolução de casos, melhoria nas relações policiais-comunidade, enquanto mantinha clara a inspiração espiritual que motivava esses sucessos. Carlos, agora em liberdade condicional, havia fundado uma organização não governamental dedicada à prevenção de criminalidade através de transformação pessoal. Trabalhando em parceria com igrejas, escolas e organizações comunitárias, ele desenvolvia programas que identificavam jovens em risco e oferecia alternativas baseadas em crescimento espiritual e desenvolvimento de habilidades práticas. Seus métodos eram estudados por criminólogos como exemplo de como ex-criminosos podiam se tornar agentes eficazes de mudança social. A parceria entre Benedito e Carlos havia evoluído para uma amizade profunda baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Juntos, eles haviam demonstrado que transformação social genuína era possível quando pessoas dispostas a mudar encontravam sistemas dispostos a apoiar essa mudança. O legado que construíram se estendia muito além de casos individuais de conversão ou sucessos profissionais pontuais.
haviam criado um modelo replicável de como fé cristã autêntica podia gerar justiça social concreta e duradoura. O impacto da transformação liderada por Benedito se espalhou muito além das fronteiras do Acre, criando ondas que influenciaram políticas de segurança pública em toda a região norte do Brasil. O modelo Acre de policiamento preventivo e transformador passou a ser estudado em universidades, implementado por outros estados, e reconhecido internacionalmente como inovação eficaz na área de justiça criminal. Delegados de Rondônia, Amazonas e Pará viajavam regularmente a Rio Branco para participar de treinamentos que combinavam técnicas policiais modernas com princípios éticos cristãos. A Universidade Federal do Acre criou uma cátedra específica para estudar os métodos desenvolvidos por Benedito, oferecendo cursos de especialização que atraíam profissionais de segurança pública de todo o país. Professor Dr. Roberto Silva, criminólogo responsável pela pesquisa, observou que o diferencial do trabalho do delegado Benedito não está apenas nos resultados quantitativos impressionantes, mas na mudança qualitativa nas relações entre polícia e comunidade. Ele provou que é possível combater crime sem desumanizar criminosos. A transformação de Carlos continuou gerando impacto através da ONG que fundara, Novo Recomeço, que se tornou referência nacional em ressocialização de ex-detentos. Nos 5 anos desde sua criação, a organização havia ajudado mais de 300 ex-criminosos a se reinserirem na sociedade, com taxa de reincidência inferior a 10%. O método de Carlos combinava acompanhamento psicológico, capacitação profissional e discipulado cristão, criando um modelo integrado que estava sendo replicado em 15 estados brasileiros. Pastor João Batista, da Igreja Batista Central onde tudo começou, desenvolveu um ministério específico voltado para o sistema prisional, inspirado na história de Carlos. Aquele homem que veio tentar nos roubar acabou trazendo uma das maiores bênçãos que nossa igreja já experimentou, ele dizia durante seus testemunhos. Hoje temos equipes ministeriais atuando em 7 presídios da região, e já vimos centenas de transformações genuínas acontecerem. Deus realmente faz todas as coisas cooperarem para o bem. A metodologia de Benedito influenciou mudanças na formação de novos policiais através de parcerias com academias de polícia de vários estados. Currículos foram reformulados para incluir disciplinas sobre ética cristã aplicada, técnicas de mediação de conflitos baseadas em princípios bíblicos, e estratégias de prevenção criminal através de transformação comunitária. Estamos formando uma nova geração de policiais que entendem que seu trabalho vai muito além de aplicar a lei, explicava o coronel responsável pela Academia de Polícia do Acre. O impacto econômico das mudanças implementadas por Benedito foi documentado através de estudos que mostraram redução significativa nos custos do sistema prisional, diminuição nos gastos com investigações criminais, e aumento na produtividade econômica regional devido à redução da criminalidade. O governo estadual estimou economia de mais de 20 milhões de reais em 5 anos, recursos que foram redirecionados para programas sociais preventivos e melhorias na infraestrutura de segurança pública. Marlene se tornou autora de 3 livros sobre apoio familiar para profissionais de segurança pública, compartilhando estratégias que desenvolveu para manter casamentos sólidos em meio às pressões da carreira policial. Seus escritos foram traduzidos para o espanhol e inglês, influenciando programas de apoio familiar em polícias de outros países da América Latina. A transformação do meu marido me ensinou que nunca devemos desistir das pessoas que amamos, ela escrevia. Às vezes Deus está preparando mudanças que não conseguimos ver ainda. O programa de justiça restaurativa desenvolvido na região se tornou política pública oficial do Estado do Acre, sendo posteriormente adotado como modelo piloto pelo Ministério da Justiça para implementação nacional. Juízes de outros estados participavam de intercâmbios para aprender como integrar princípios de restauração comunitária com eficiência judicial.
A taxa de reincidência criminal no Acre se tornou a menor do país, resultado direto das políticas influenciadas pelo trabalho de Benedito. Dr. Maria Helena Santos, socióloga especializada em violência urbana, conduziu pesquisa longitudinal sobre o impacto social das transformações implementadas em Rio Branco. Seus resultados mostraram melhorias significativas em indicadores como sensação de segurança da população, confiança nas instituições policiais, coesão social comunitária e participação cidadã em programas de prevenção criminal. O que vemos aqui é um exemplo raro de como mudanças na abordagem policial podem gerar transformações sociais amplas e duradouras, ela concluiu. A história de Benedito e Carlos inspirou a criação de uma rede nacional de policiais cristãos, organização que reúne profissionais de segurança pública interessados em integrar fé e trabalho de forma ética e eficaz. A rede promove conferências anuais, mantém programas de mentoria e desenvolve recursos para policiais que desejam aplicar princípios cristãos em suas carreiras sem comprometer a laicidade das instituições públicas. Seminários teológicos começaram a oferecer cursos específicos sobre o ministério no sistema de justiça criminal, preparando pastores e líderes cristãos para trabalhar efetivamente com policiais, presos e vítimas de crimes. A disciplina se tornou obrigatória em várias denominações, reconhecendo que a Igreja tinha papel importante a desempenhar na transformação de sistemas de justiça social. O impacto internacional chegou através de parcerias com organizações cristãs de outros países latino-americanos enfrentando problemas similares de criminalidade e corrupção policial. Delegações do México, Colômbia e Peru visitaram Rio Branco para estudar como adaptar o modelo brasileiro às suas realidades locais. O que aprendemos aqui não são apenas técnicas policiais, comentou um delegado colombiano, mas uma filosofia completamente nova sobre o propósito da aplicação da lei. A transformação regional também atraiu a atenção de organizações seculares de direitos humanos, que inicialmente demonstraram ceticismo sobre métodos baseados em princípios religiosos, mas foram convencidas pelos resultados práticos em termos de redução de violência policial, melhoria nas condições carcerárias e respeito aos direitos de suspeitos e detentos. Independente da motivação espiritual por trás dessas mudanças, observou um representante da Anistia Internacional. Os resultados em termos de direitos humanos são inegavelmente positivos. Centros de pesquisa em criminologia de universidades americanas e europeias estabeleceram parcerias para estudar os métodos desenvolvidos no Acre, interessados especialmente em compreender como fatores espirituais podiam ser integrados efetivamente em sistemas de justiça criminal secular. Publicações acadêmicas internacionais começaram a documentar o modelo Acre como inovação significativa na área de reforma do sistema prisional. O legado mais duradouro, porém, foi a mudança fundamental na cultura policial regional, onde uma geração inteira de novos profissionais cresceu entendendo que trabalho policial podia ser exercido como ministério social, que criminosos eram pessoas com potencial de transformação, e que justiça verdadeira incluía tanto punição quanto restauração. Essa mudança cultural criou um ciclo autorreforçante de melhorias contínuas que continuava produzindo resultados anos depois das primeiras reformas implementadas por Benedito. A região amazônica, historicamente marcada por alta criminalidade e baixa eficiência policial, havia se tornado exemplo nacional e internacional de como transformação espiritual genuína podia gerar mudanças sociais concretas e duradouras. O impacto se estendia desde estatísticas criminais até qualidade de vida comunitária, demonstrando que princípios cristãos autênticos, quando aplicados com sabedoria e integridade, podiam beneficiar toda a sociedade, independente de crenças religiosas individuais. 10 anos após aquele primeiro encontro extraordinário entre Benedito e Carlos na delegacia, a região norte do Brasil havia se tornado referência mundial em transformação social através de princípios cristãos aplicados à segurança pública. O legado construído por dois homens improváveis,
um delegado cético e um criminoso convertido, transcendeu fronteiras geográficas e denominacionais, provando que quando fé genuína encontra coragem para agir, mudanças impossíveis se tornam realidades duradouras. Benedito, agora aposentado aos 62 anos, havia se tornado consultor internacional requisitado por governos de 15 países interessados em implementar reformas inspiradas num modelo Acre. Suas consultorias levaram transformações similares para nações como Guatemala, Honduras, Filipinas e até mesmo alguns estados americanos enfrentando crises em seus sistemas prisionais. O segredo não está nas técnicas específicas, ele explicava em conferências internacionais, mas em reconhecer que toda pessoa carrega a imagem de Deus e merece oportunidades de transformação genuína. Carlos, agora diretor executivo nacional da Novo Recomeço, havia expandido a organização para atuar em todos os estados brasileiros e 3 países vizinhos. A ONG se tornará a maior rede de ressocialização cristã da América Latina, responsável por transformar mais de 5.000 vidas nos últimos 10 anos. Sua autobiografia, Do Crime à Cruz, Como Jesus Mudou Meu Destino, se tornou best-seller internacional traduzido para 12 idiomas, inspirando movimentos similares em continentes diferentes. A metodologia desenvolvida por eles havia sido sistematizada em um programa acadêmico formal oferecido por 23 universidades brasileiras e 15 internacionais. O certificado em Justiça Restaurativa Cristã se tornará qualificação reconhecida por sistemas judiciários de vários países, criando uma nova categoria profissional de especialistas em transformação social baseada em princípios bíblicos aplicados de forma prática e ética. Pastor João Batista transformará a Igreja Batista Central em um centro de treinamento ministerial reconhecido internacionalmente por sua expertise em evangelismo prisional e justiça restaurativa. A Igreja enviava missionários especializados para 20 países diferentes, estabelecendo programas que combinavam pregação do Evangelho com reforma prática de sistemas de justiça criminal. Aquele assalto frustrado se tornou a semente de um movimento global, ele testemunhava regularmente. O impacto educacional se estendera através da criação do Instituto Benedito Araújo de Estudos em Justiça Cristã, centro de pesquisa e treinamento que oferecia cursos para policiais, juízes, promotores, advogados e líderes cristãos interessados em aplicar fé de forma prática em suas profissões. O Instituto mantinha camp no Brasil, México, Colômbia e Quênia, treinando mais de 1.000 profissionais por ano em metodologias que integravam excelência técnica com integridade espiritual. Marlene havia se tornado autora reconhecida e palestrante internacional sobre temas relacionados à família de profissionais de segurança pública. Seus 7 livros publicados incluíam guias práticos para esposas de policiais, estratégias de oração intercessória por sistemas de justiça, e estudos bíblicos sobre como cristãos podem influenciar positivamente instituições seculares. Sua organização, Mulheres em Intercessão pela Justiça, mobilizava mais de 50.000 mulheres em 30 países para orar especificamente por transformação em sistemas de segurança pública. A transformação acadêmica havia sido profunda, com mais de 100 teses de doutorado e mestrado sendo defendidas sobre diferentes aspectos do modelo Acre nas últimas 2 décadas. Criminólogos, sociólogos, teólogos e psicólogos de universidades prestigiosas estudavam os métodos desenvolvidos por Benedito e Carlos, criando um corpo significativo de literatura acadêmica que validava cientificamente princípios bíblicos aplicados à justiça social. O legado legislativo incluía mudanças em leis nacionais sobre ressocialização prisional, com o Congresso Nacional aprovando a Lei Benedito Carlos, que estabeleceu diretrizes nacionais para programas de transformação pessoal em presídios baseados em princípios éticos e espirituais. A lei foi posteriormente adotada como modelo por parlamentos de outros países latino-americanos, criando um framework legal que protegia e promovia iniciativas similares.
Centros de treinamento policial em 17 países haviam incorporado currículos baseados nos métodos desenvolvidos no Acre, formando uma geração internacional de policiais que entendem seu trabalho como ministério social. Policiais Cristãos Internacional se tornará a organização com mais de 20 mil membros em 40 países, promovendo conferências anuais e mantendo rede de apoio mútuo para profissionais que desejam integrar fé e trabalho. O impacto missionário se estender através de mais de 200 organizações cristãs que adaptaram metodologias desenvolvidas no Acre para contextos culturais específicos. Desde favelas brasileiras até guetos americanos, desde prisões africanas até centros de reabilitação europeus, os princípios de transformação baseados em encontro pessoal com Jesus Cristo estavam gerando mudanças documentadas em comunidades ao redor do mundo. A influência teológica havia sido profunda, com seminários de várias denominações criando disciplinas específicas sobre teologia da justiça aplicada, que estudavam como princípios bíblicos podem ser implementados efetivamente em sistemas seculares. Essa nova área de estudo produziu uma geração de pastores e líderes cristãos especializados em transformação social prática, não apenas proclamação teórica. O reconhecimento internacional culminou com Benedito recebendo o título honorário de doutor em serviço humanitário de 5 universidades diferentes e Carlos sendo nomeado embaixador da boa vontade pelas Nações Unidas por seu trabalho em prevenção criminal e ressocialização de ex-detentos. Ambos usaram essas plataformas para continuar promovendo transformação social baseada em encontro pessoal com Jesus Cristo. O legado mais profundo, porém, vivia nas dezenas de milhares de vidas individuais que haviam sido transformadas através dos programas, metodologias e organizações inspiradas por aquele primeiro encontro extraordinário. Ex-criminosos que se tornaram pastores, policiais que descobriram vocação ministerial, famílias reconciliadas após anos de conflito, comunidades que experimentaram paz depois de décadas de violência. Cada história individual era testemunho do poder transformador de Jesus Cristo aplicado de forma prática e sistemática. Nossa maior conquista não foram os prêmios ou reconhecimentos, Benedito refletia durante seu discurso de aposentadoria. Foi descobrir que o Deus do impossível ainda opera milagres hoje, usando pessoas comuns dispostas a confiar nele para fazer coisas extraordinárias. Cada vida transformada é prova de que nunca é tarde demais para a mudança genuína, e que sistemas inteiros podem ser renovados quando começamos com corações individuais. Carlos, presente na cerimônia, testemunhava com lágrimas nos olhos: eu era um criminoso destinado ao fracasso e à destruição. Mas Jesus me encontrou no meu momento mais sombrio e não apenas mudou minha vida, usou minha história para mudar milhares de outras vidas também. Isso me ensina que Deus não desperdiça nada, nem mesmo nossos piores erros, quando entregamos tudo para Ele. A história que começara com uma tentativa de assalto frustrado havia se tornado movimento global de transformação social, provando que encontros genuínos com Jesus Cristo não apenas mudam indivíduos, mas podem revolucionar sistemas, influenciar culturas e criar legados que perduram através de gerações. Era testemunho vivo de que quando fé autêntica encontra coragem para agir, o impossível se torna inevitável. Mudanças corajosas que reescrevem destinos regionais e provam que a verdadeira justiça social nasce quando encontramos Jesus Cristo pessoalmente e permitimos que Ele transforme não apenas nossos corações, mas também nossa visão sobre como servir aos outros e mudar o mundo ao nosso redor através de amor prático e sacrificial. Esta foi mais uma história de luz.